Muito bom dia, meus queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com vocês, com a sua casa, com a sua vida, com a sua família. Eu quero que você, nesse momento, aquiete aí a sua mente. Esse é o momento que você vai falar com o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Não entre na presença de Deus de qualquer jeito. Vamos ter reverência, respeito, silêncio. Adore a Ele com sinceridade de palavras. Fale com Ele aí agora, enquanto eu oro aqui a Deus, você junto comigo. Renata, grande abraço, querida. Neuza, sinta-se abraçada, minha irmã. Você é bem-vinda também. Então feche seus olhos, aquiete aí a sua mente. Converse com Deus, fale com Ele agora, enquanto eu também daqui converso com Ele. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. Tu, de longe, penetra os meus pensamentos. Este é o Salmo lindo 139. Pai, queremos fundamentar a nossa vida sobre a Tua palavra, meu Deus. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Passará os céus e a terra, mas a Tua palavra não há de passar. Se a Tua palavra, ela estiver em nós, e nós estivermos em Ti, pediremos o que quisermos, e o Senhor nos ouvirá. A Tua palavra, meu Deus, ela é espírito e vida. A Tua palavra, ela é mais penetrante, mais cortante que uma espada de 2 gumes. A Tua palavra muda o coração, ela muda o comportamento, ela muda a mente, meu Deus. E é na mente que se define o fraco e o forte. Nós queremos, meu Deus, nos submeter à Tua vontade. Perdoe todos os nossos pecados, nos limpe, nos lave, nos prepare para o regresso do Rei, porque, meu Deus, nós sentimos, meu Pai, que os dias se aproximam. Então, em nome de Jesus, prepara a Tua igreja. Cada casa aqui, meu Deus, seja um altar de adoração ao Senhor. Visita com a Tua bênção. Em nome de Jesus, nós te oramos, nós te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Muito bem, meus amados, coisa linda conversar com Deus. Rosângela, Stephanie, coisa linda conversar com Deus, não é isso, irmãos? Bom, mas antes de nós entrarmos diretamente na aula, eu quero lhe convidar para você cantar conosco esse belo louvor. Mas o louvor é lindo. Marcos Castilho, o meu abraço, meu irmão, a você. Cantar conosco este belo louvor em adoração ao Senhor. Vamos lá? Então eu quero que você cante comigo agora esse louvor. Vamos ver então. Eu vou colocar aqui para a gente cantar juntos. Olha que coisa linda. Prepara aí, meu irmão, o teu coração. Deus vai falar contigo nesse louvor. Prepara aí. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Aleluia. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Declare isso para Jesus. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Lindo, 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 lindo. Glória a Deus. Muito bem, vamos começar a nossa aula agora. Prepara aí o seu coração. Rômulo, sinta-se abraçado, meu irmão. Você é muito bem-vindo, querido. Nas últimas aulas, nós vimos o panorama histórico em que Paulo nasceu e cresceu, não é? Vimos também os dados que temos sobre a infância e a juventude de Paulo, né? Terminamos a aula passada em um momento em que Paulo ainda estava jovem, estudante, um rabino extremamente respeitado pela sua experiência, pela sua formação, inclusive por estudar aos pés de Gamaliel. Mas hoje nós vamos começar falando sobre a conversão do apóstolo Paulo até a cidade de Antioquia, quando começou, Ivanice, um abraço, quando começou o seu ministério. Nós vamos falar de quando ele era perseguidor da igreja até o ano 34, quando aconteceu, mais ou menos ali, quando aconteceu a sua conversão. O primeiro dado que nós temos é a participação de Paulo, e você lembra disto, é a participação de Saulo no apedrejamento de Estevão. Esta cena, ela está descrita no final do capítulo 7 do livro de Atos e o início do capítulo 8, capítulo 1, só uma partezinha. E eu quero ler aqui para você esta parte, para a gente já se situar na história. Vamos lá, diz assim: mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos contra ele, Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. No capítulo 8, versículo 1, diz assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Deus abençoe, Fabiana. Fabi, um abraço, querida. Olha só, o fato de Saulo ter guardado as vestes daqueles que apedrejaram Estevão significa não só que ele participou consentindo, como agiu como uma testemunha, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Marcos, grande abraço, querido. A partir dali, vemos ele se tornar um perseguidor, não somente uma testemunha, mas um perseguidor ativo do povo de Deus. Ainda no capítulo 8, o versículo 2 em diante, Atos, no capítulo 8, versículo 2 até o 3, vejam só o que diz o texto. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele uma grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Nós vemos aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ou seja, no caso Saulo de Tarso ainda, como o líder de uma perseguição devastadora sobre a igreja do Senhor. Prisões, açoites, uma verdadeira guerra declarada aos cristãos. Agora, é importante você saber
que mas é muito provável mesmo, que o Paulo mesmo, ou seja, o Saulo mesmo, ele nunca, ele próprio, tenha matado alguém. Por que, irmão Isaías? Ou por que, professor, você acredita nisso? Veja bem, muito embora ele fosse o líder da perseguição à igreja, antes de se converter, muito embora ele fosse o carrasco dos cristãos que seguiam Jesus, o apóstolo Paulo, ele era fariseu, filho de fariseu, e estes homens, eles não queriam ser contaminados por um corpo, por um cadáver, ou pelo sangue de alguém. Então, é muito provável que ele mesmo, com as suas próprias mãos, nunca tenha matado ninguém, tenha sempre mandado ou consentido na morte e na prisão dessas pessoas. Agora, ele mesmo provavelmente nunca tenha matado, pelo fato de ele ser um cumpridor das leis farisaicas, ele ser um fariseu cumpridor das leis antigas, né? Mas ele era um líder na perseguição. E vemos no capítulo 9, o próximo capítulo, o versículo 1 e 2, Paulo entendendo a perseguição, ou seja, ele entendia que essa perseguição era algo que ele tinha convicção de que o que ele estava fazendo era certo, e ele estendeu a perseguição para além de Jerusalém. Eu vou ler para você o capítulo 9, o versículo 1 e 2, você me acompanha aí, vai anotando. Versículo 1 e 2 do capítulo 9 de Atos diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ele ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso ele encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, eles chamavam do caminho, ou seja, era o caminho do Senhor Jesus, eles chamavam de um novo caminho, um outro caminho. Então, caso ele encontrasse ali homens ou mulheres pertencente ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Muito bem, Paulo vai até o Sinédrio, que você já sabe o que é aquele conselho de anciãos judeus, e pede cartas que lhe desse a autoridade de chegar nas sinagogas, prender alguém que naquela comunidade fosse apontado como um judeu seguidor do caminho, né? Isso demonstra duas coisas. Primeiro, que os judeus, de certa forma, eles tinham status especial diante do Império Romano, porque a sinagoga podia até prender alguém em outra província e trazê-lo de volta para Jerusalém, né? Além disso, entre os historiadores, entre os teólogos, há aqui um grande debate, não é? De que Paulo era membro do Sinédrio. Eu pessoalmente, particularmente, não acredito que haja nenhuma evidência de que ele era membro do Sinédrio. Ele gozava de grande prestígio junto ao Sinédrio, pela sua formação e pelo fato dele se destacar como mestre da lei. Mas ele vai e pede carta ao Sinédrio, não é? Ele vai e pede carta ao Sinédrio. Ele estende esta perseguição e sai em direção a Damasco. Denise Maria, seja bem-vinda, graça e paz. Ele estende essa perseguição e sai em direção à cidade de Damasco. E ali, no caminho, ele tem o grande encontro da sua vida. O grande encontro que mudou completamente o curso da sua história. E isso está registrado aqui no capítulo 9 de Atos, né? Nos versículos 3 e 4, diz assim, eu vou ler para você, acompanha aí a leitura. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aleluia. Uma luz intensa derruba Saulo, faz ele cair por terra. Ele ouve essa voz e a reação dele é um dos momentos mais fascinantes que a gente pode ver na vida do apóstolo Paulo. Ele não responde espantado, assustado, não. Ele responde o seguinte: quem és tu, Senhor? Aqui eu revelo para você o seguinte: o apóstolo Paulo, ele usa uma palavra grega chamada Kyrios, que para o judeu, especialmente o judeu conservador, era reservado unicamente para Deus. Na verdade, no Império Romano, quando os romanos eles queriam afirmar a sua ideologia, a sua fé, a sua religiosidade, eles afirmavam: César é Senhor, César é Kyrios. E os cristãos, aqueles que se converteram, os judeus cristãos, eles se recusavam a fazer essa afirmação, porque esta palavra, ela carregava em si quase que uma adoração, uma expressão de adoração. Então naquele momento Saulo fica cego e, sem duvidar, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Kyrios? Ele reconhece essa voz como sendo de um Senhor, de um Deus. O Senhor responde a ele da seguinte forma: eu sou Jesus a quem você persegue. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que é meu aluno. Quem é que Paulo estava perseguindo? Paulo estava perseguindo Jesus? Ele conhecia Jesus? Não, ele não conhecia Jesus. Ele ouviu falar, mas ele sabia que ele já tinha morrido. Quem é que Paulo estava perseguindo? A Bíblia é clara, é muito claro em dizer que a Bíblia diz o seguinte: que o apóstolo Paulo perseguia a igreja, aqueles que seguiam o caminho. E quem é o caminho? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo perseguia a igreja, ele perseguia o grupo, ele perseguia as pessoas. Ele não estava perseguindo ou procurando Jesus. Mas tem aqui uma palavra que nos leva a refletir. Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por quê? E agora? Por que você me persegue? Jesus foi muito direto com ele. Direto. Você está me perseguindo. E Paulo talvez não tenha entendido. Eu não persigo uma pessoa, eu persigo um grupo que está mudando a religiosidade dos judeus, dos gregos, dos citas, dos romanos. Eu persigo esse povo. Mas Jesus diz para ele: você está perseguindo a mim. A mim. O que é que nós entendemos, meus irmãos? Que perseguir a igreja do Senhor, se levantar contra a igreja do Senhor, se levantar contra os ungidos do Senhor, é você se levantar diretamente contra Jesus.
Por isso que o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando ele diz: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Ou seja, Paulo perseguia a igreja, mas Jesus é o líder da nossa igreja, ele é o cabeça da igreja. Quando você persegue, quando alguém persegue a igreja, ele persegue diretamente o cabeça da igreja, o líder da igreja. Quando ele ofende a igreja, ele ofende Jesus diretamente. Você entende isso, irmão? Que você representa Jesus. Quando alguém te persegue, não persegue somente você, está perseguindo Jesus. Palavras de Cristo, palavras de Jesus. Logo, ele reconhecendo aquela voz como sendo de um Senhor, de um Deus, ele diz: quem é o Senhor? E o Senhor Jesus responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Irmãos, logo em seguida, ele entra na cidade. Ele entra na cidade e Deus chama um discípulo por nome de Ananias, para que Ananias possa ministrar a vida de Paulo e levá-lo à cura. É isso aí, Wagner. Quando o Wagner está citando aqui Mateus 25:40, obrigado, meu irmão, por ter citado o texto, um dos textos que nós íamos citar. Você está bem antenado, Wagner é líder também. E olha só, e o texto diz o seguinte: que quando alguém fizer algum dano ou perseguir algum dos menores dos irmãos de Jesus, dos filhos dele, a mim vocês estão fazendo. Então, fazer mal a um pequenino, a um desses pequeninos que estão no caminho, é fazer mal a Jesus. Então, cuidado, tenha muito cuidado, muito cuidado. Não é uma advertência só, não é apenas uma advertência, mas é uma palavra de amor por você. Tenha cuidado quando você for dirigir ofensas, ou machucar, ou falar mal contra algum desses pequeninos que Deus levantou. Você está falando contra Jesus. Muito bem. Iris Brandão, minha amada, o diácono Brandão está aí. Oh, que grande prazer. Eu tenho que parar, irmãos, fazer uma pausa aqui na escola para abraçar esse irmão querido, meu querido aluno Brandão, meu irmão. Amo você, meu irmão, saudades, nunca mais te vi. Um grande abraço, saúde, Deus te proteja. Meus irmãos, é Brandão que está com a gente, Brandão e Iris, a sua esposa, a missionária Iris, está com a gente aqui. Brandão era sempre o meu primeiro aluno a chegar na escola presencial. Muito bem, mas vamos voltar aqui ao tema. Diana, lá da Paraíba, grande abraço, querida. Muito bem. Então, Ananias ministra a Paulo para levá-lo à cura. E tudo isto é muito curioso, porque Ananias, conhecendo a reputação de Saulo, ele argumenta com Deus. Ele diz: Senhor, este homem é perigoso. Está lá em Atos 9, no 15 até o 16. Essa é uma das afirmações mais poderosas que você vai ouvir sobre uma pessoa. Olha só o que é que Deus responde a Ananias. Ananias se vira para Deus, o Espírito Santo falando com ele, e ele se vira e diz assim: Senhor, este homem é muito perigoso, ele está perseguindo a igreja, levando gente à prisão e permitindo a morte dos nossos irmãos. E Deus fala para Ananias da seguinte forma: meu Deus, que coisa linda, irmãos. Ninguém tem o direito de duvidar do que Deus é capaz de fazer com o homem. Ele pode estar no mais profundo do abismo. Este homem, esta mulher pode estar à beira da morte. Este homem, esta mulher pode ser o mais perigoso dos bandidos. Este homem, esta mulher pode ter se tornado no mais temível ser humano. Se a luz de Cristo brilhar diante dele, ele vai cair
E quando se levantar, já se levanta transformado. Olha o que é que Deus diz para Ananias. Mas o Senhor disse a Ananias: Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido. Aleluia, eu me arrepio e vibro, irmãos, com essa declaração de Deus para Ananias. Deus falando para Ananias diz: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aleluia. Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. É lindo. A história da igreja, meus irmãos, ela é marcada por surpreendentes situações, por surpreendentes declarações do próprio Deus. Repare aqui como já existem elementos indicativos do tipo de ministério que Paulo viria a ter. O próprio Deus falando aqui para Ananias: ele vai levar o meu nome diante dos gentios. E diante de quem? Dos seus reis. Mais que isso, diante de todo o povo de Israel. Ele também vai sofrer pelo meu nome. Aleluia. Que privilégio, que honra para o apóstolo Paulo, para aquele homem que teve aquele encontro com o Senhor. Então nós percebemos uma direção muito clara de Deus, não somente na formação e experiência da vida de Paulo, mas mesmo neste momento que ele quer que Ananias vá, Ananias obedece, claro. Jamais o discípulo Ananias desobedeceria a voz de Deus, não é, irmãos? Mesmo temendo. E quantas vezes nós, por medo, não obedecemos? Por quê? Porque o nosso medo é maior do que a obediência. Eita, glória a Deus! Muitas vezes o nosso medo é maior do que a nossa obediência, e por medo, preservação da vida, do corpo, da saúde, nós deixamos de obedecer. Ananias não, ele foi. Se o Senhor disse, ele se responsabiliza. Então ele foi, orou por Paulo, e Paulo não só se converteu, mas também recuperou a visão, porque Paulo havia ficado cego. A luz foi tão intensa que ele cegou. Acabou. Cegou. Ah, Deus! E aí nós temos o início do ministério de Paulo na cidade de Damasco. Olha que coisa linda. Agora você vai ver comigo coisas surpreendentes. Presta atenção, fica ligado. Deus vai falar com você. Olha só, eu quero que você imagine comigo a comunidade judaica em Damasco. Ela não era tão grande assim, né? E eles logo souberam, porque a notícia correu, a notícia se espalhou. É assim ou não é? A notícia se espalha rápido. E então? E ainda acrescentando mais um ponto. Quando chegou lá no último, já chega completamente distorcida da notícia ou da verdade que saiu inicial aqui, não é? Mas as coisas correram lá naquela época do jeito que correm aqui também, viu, irmão? Eu vou dizer para você aqui, mas você não diga para ninguém. Hein, Luiz? Eu estou te dizendo aqui, mas você não diga para ninguém. Não vá fazer feito aquele irmão lá que trabalhava com o Luiz lá, né? Esqueci o nome dele. Mas as coisas funcionam desse jeito no meio do povo. Então vamos lá. Eu quero que você imagine comigo aqui a comunidade judaica. Vai anotando aí. O perseguidor Saulo, ele iria chegar lá, e todo mundo atento, não só atento, mas temeroso. Meu Deus, esse homem é um centurião, esse homem é um fariseu do Sinédrio, esse homem vai, enfim. E o medo e o temor, mais Ananias orou, o homem se curou, e ele, vamos levar, Paulo vai fazer a obra de Deus. Agora, eu vou ler para você aqui em Atos 9, 20 e 22, diz o seguinte, olha só.
É impressionante a história, irmãos, é linda essa história. Eu mergulho nas histórias para a gente poder compreender. Eu sinto que eu estou lá, pertinho lá de Ananias e de Saulo, e vou convivendo, caminhando com eles pelo meio do povo. Olha só, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Meu Deus, como eu te amo, Senhor. Irmão, a verdadeira e genuína conversão, quando acontece na vida de um homem, a primeira coisa que ele quer fazer, é contar, é dizer o que aconteceu com ele e dizer quem é aquele que o salvou. E logo que ele ficou curado da vista, andando com Ananias pelas sinagogas, sabe o que é que diz a palavra? Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ele ficavam perplexos e perguntavam: gente, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio ele para cá justamente para levar todos nós presos aos chefes dos sacerdotes? Sim, era esse homem mesmo, pessoal. Sim, meus irmãos, era este homem mesmo. Mas ele teve um encontro com o nosso rei no caminho. Jesus se anteveu a nós. Jesus interpelou esse homem no caminho antes que a desgraça chegasse aqui. Jesus se colocou no meio entre a desgraça e nós, e converteu a desgraça em bênção para o povo de Deus. Ele teve um encontro com esse homem, e esse homem foi transformado. Ele veio para cá para aprender, mas ele agora vem para cá para pregar a liberdade. Todavia Saulo, diz a palavra, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meu Deus, que coisa linda. Irmãos, você presenciar e ver a genuína conversão, a transformação da alma, a transformação do coração, da mente, do espírito de um homem, é lindo, é lindo. E Deus faz isso com qualquer um. Deus pode fazer isso com qualquer um, mas somente Deus pode fazê-lo. Então, repare aqui nessa expressão, eu anotei aqui, porque eu achei interessante essa expressão. Olha que expressão. Diz assim: todavia Saulo se fortalecia. Ora, isso significa, irmãos, que esse fortalecimento de Saulo, significa que ele fazia mais conexões entre todo o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento e a revelação que ele tinha de Jesus agora. Como ele era um mestre da lei, ele começava então a fazer as conexões do que ele tinha lido na lei, do que ele tinha estudado, e com essa revelação, e ele passa a entender que tudo que estava escrito apontava para esse Jesus que era o Cristo, e ele então começa a pregar e a ensinar na sinagoga, e confundir inclusive alguns judeus, e se fortalecia percebendo como Jesus verdadeiramente era o Cristo. Ele discutia com os judeus e obviamente confundia os judeus que ficavam sem resposta diante das argumentações daquele homem, porque Paulo era um exímio argumentador. Paulo era, como disse nas aulas passadas, Paulo era melhor do que todos os alunos lá em Gamaliel na sua faixa etária. Ele era melhor, ele tirava 10 em tudo. Então, porque Paulo havia sido preparado especialmente para esse tipo de discussão, irmãos. Ele citava o Antigo Testamento, ele citava comentários, ele fazia argumentações, e provavelmente era muito difícil discutir com o apóstolo Paulo. E você sabe, houve uma ocasião que o próprio Agripa, o rei Agripa, lá na frente a gente vai ver isso, disse: Paulo, as muitas letras te fazem delirar, mas por pouco tu não me persuades a seguir o teu caminho. Olha que coisa linda. Ele passa, irmãos, então por esta conversão e começa o seu ministério ali em Damasco.
E nós sabemos que logo em seguida ele vai para a Arábia. Paulo vai para a Arábia. E lá ele vai passar 3 anos. Irmão Isaías, e está escrito isso na Bíblia? Tá, meu irmão. Está tudo aqui. Eu vou lhe mostrar para você saber o que é que aconteceu com o apóstolo Paulo. Você vai saber tudo, meu irmão. Ali de Damasco, não é, meu irmão? Isso, Lula, muito bom pelo testemunho. Ali em Damasco, depois de pregar nas sinagogas, o que é que aconteceu? Ele foi para a Arábia. Ele foi para a Arábia e lá ele passou 3 anos. E para provar, eu vou ler para você. Gálatas capítulo 1. O versículo é o 17 e o 18. Se você não quiser abrir, não precisa, só anote aí, depois você vai lá. Eu leio para você aqui, olha só. Gálatas 1, 17 e 18 diz o seguinte: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, não, mas de imediato eu parti para a Arábia e tornei depois a voltar para Damasco. Depois de 3 anos, eu subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Que coisa linda, não? Que coisa linda, os apóstolos, os colegas de ministério, né? Os chamados, os ungidos, falando ali com alegria um do outro. Obrigado, Dora. A Dora colocou na tela aí, Gálatas 1, 17 e 18. Olha que coisa linda, o apóstolo Paulo dizendo: olha, irmãos, eu quando me converti, comecei a pregar lá em Damasco, eu fiquei tão empolgado, o Espírito de Deus me enchia tanto da palavra, que eu não fui procurar os apóstolos para saber quem eram eles. Agora não, eu queria aproveitar todo o tempo para pregar logo, para começar a disseminar a palavra, e Deus me levou para a Arábia. Ele foi para a Arábia, e lá na Arábia, ele começou a pregar e passou 3 anos lá pregando, 3 anos, depois ele voltou para Damasco, e subiu para Jerusalém. Para quem? Para conhecer quem? Pedro, que era exatamente o proeminente dos apóstolos, né? A quem Deus deixou a responsabilidade de cuidar dos demais. Então o apóstolo Paulo foi conhecê-lo, se apresentar, porque Pedro já tinha sabido de Paulo e tinha ouvido falar dele, mas ainda não conhecia ele pessoalmente, né? Não conhecia este milagre de Deus pessoalmente. E eles foram então se encontrar e passaram 15 dias juntos. Olha que coisa linda, que comunhão. Oh meu Deus, como eu sonho com isso aqui na nossa igreja, irmãos, é lindo. E se prepara aí você aí, viu, obreiro? Se prepara aí você, viu, diácono? Você vai ter um encontrozinho aí, nós vamos fazer esse encontro aí, nós vamos passar aí, não vamos passar 15 dias não, porque a gente não vai conseguir. Mas quem sabe aí algumas horinhas a gente passe junto nessa comunhão, e eu tenho umas coisas especiais para trazer para você. Então os diáconos, os homens aí vão se preparando, que a gente tem muita coisa de Deus para o seu coração. Então eu acho lindo isso. Então eles se encontraram, passaram 15 dias conversando, trocando figurinha, falando da revelação, Paulo falando dos escritos do Antigo Testamento que Paulo dominava e conhecia, porque ele era um fariseu, e não só isso, mas ele era um doutor da lei, trazendo para Pedro, enfim, e ficou aquela coisa linda. Olha só, mas vamos ao seguinte: reparei que ele foi intencionalmente para a Arábia. Aqui diz como? O texto diz de imediato partir para onde? Para a Arábia, não é? Então ele foi com um propósito. Eu diria até que ele foi com um chamado do Espírito de Deus para aquele lugar. Ele foi para a Arábia para levar a mensagem de Cristo para quem? Para os árabes. O texto diz que ele voltou para Damasco porque teve lá uma forte perseguição. Já começaram a perseguição, ou seja, Paulo foi perseguido. As coisas começaram agora a se inverter. Ou seja, aquele que era perseguidor passou a ser o quê? Passou a ser perseguido. Sabe o que é que disse Jesus para Paulo? Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E sabe o que Deus disse a Ananias? Quando Ananias teve medo de receber Saulo, ele disse o seguinte: Ananias, receba, ore por ele, porque eu vou fazer deste homem um instrumento. Ele é um instrumento preparado por mim para levar o evangelho, meu evangelho, a todos os gentios, aos seus reis e a todos os judeus. Mas eu vou fazer ele sofrer, ele vai saber, ele vai conhecer o que é sofrer
pelo meu nome. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. A razão pela qual ninguém sofreu tanto quanto o apóstolo Paulo. Temporão, o último dos apóstolos, mas sofreu mais do que todos os outros. Sofreu tanto quanto, ou talvez muito mais, não é? Então olha só, a Bíblia diz que Paulo foi perseguido. Ele passou de ser perseguidor a perseguido. E olha, eu vou ler para você aqui, vamos lá. Está aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 11. Os versículos são os 32 e 33. Diz o seguinte: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas. Quem é o rei Aretas? O rei Aretas é o rei da Arábia. Eu vou dizer para você, eu vou explicar. Nomeado pelo rei Aretas, mandou que vigiasse a cidade para me prender. Isso é Paulo dizendo, Paulo contando. Irmãos, o rei da Arábia, obrigado, Dora, o rei da Arábia, que nomeou o governador lá em Damasco, não é? Ele mandou que vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta. Foi soltando lá a cesta, e escapei das mãos deles. O rei Aretas, eita, glória a Deus, vamos correr aqui, né, por causa do tempo. O rei Aretas, que era o rei da Arábia, ele estava estabelecido numa cidade chamada Petras, ainda existe hoje, uma cidade chamada Petras, que era a capital da Arábia. Ele tinha um governador em Damasco, que ele nomeou um governador lá em Damasco. Ele não tinha domínio sobre Damasco, mas seu reino, ele chegava até as portas da cidade. E provavelmente ele pediu ao governador de Damasco: olha, tu vigia bem Damasco, porque tem um cara que eu quero prender ele. O nome dele é Paulo, ele anda pregando aí, e eu quero prender esse cara de todo jeito. Ele escapou aqui da Arábia, escapou de Petras, eu mandei prender, mas ele escapou. E ele provavelmente, eu tenho notícias que ele foi para Damasco. Fica vigiando, porque eu quero prender esse cara. Paulo, quando esteve lá entre os árabes, falou de Jesus, e muitos devem ter se convertido. E uma obra de Deus, inclusive, começou naquela região. E por isso ele foi perseguido, né? Da Arábia ele foge, é seguido pelo rei Aretas, e foge para onde? Para Damasco, né? Ele foge para Damasco, mas lá também o governador, orientado pelo rei, passa a vigiar toda a cidade, botou espias em busca desse Paulo, que está fugido lá da Arábia. E então de Damasco, Paulo volta para onde? Paulo volta para Jerusalém. Vai acompanhando aí, irmãos, tem história. E é muito curioso, porque eu posso imaginar que depois desse tempo todo, até o próprio apóstolo Paulo tenha pensado que, voltando para Jerusalém, ele seria recebido plenamente pelos cristãos, né? E a Bíblia diz que ele tentou até reunir-se aos discípulos, mas todos estavam temerosos de que ele verdadeiramente não fosse ainda um discípulo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Os discípulos naquela época, eles tinham medo de Saulo. Todos conheciam a fama dele, perseguidor da igreja. Ele converteu-se. Passou 3 anos na Arábia. Passou um bom tempo em Damasco pregando junto com Ananias. Depois foi para a Arábia, passou 3 anos lá. Fugiu de lá perseguido. Ele ia ser morto lá pelo rei Aretas. Ele volta para Damasco. Em Damasco ele tem que descer pelas muralhas e fugir novamente, vai para Jerusalém. E lá ele vai se encontrar com Pedro. Porém, quando ele vai para lá, o que é que ele pensa? Bom, eu estou pregando o evangelho, estou fazendo a obra de Deus, então lá em Jerusalém eles estão sabendo, quando eu chegar vão me receber bem. Não, não vão. Por quê? Porque, meus irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Não é o caso do apóstolo Paulo, porque Deus já havia falado para Ananias, porque Paulo era um instrumento. Mas quantos irmãos são recebidos por nós e são recebidos na qualidade de verdadeiros irmãos, mas que são verdadeiros falsos irmãos? Irmão Isaías, existe o verdadeiro irmão e o falso irmão? Tem. Existe o verdadeiro, existe o falso. Se está na Bíblia, está. O senhor pode me dizer agora? Não, não vou lhe dizer agora. Sabe por quê? Porque isso faz parte do curso Conhecendo as Escrituras, e eu não vou te dar uma aula agora disso. A aula é sobre Paulo de Tarso. Mas como nós vamos voltar
conhecendo as Escrituras, graças a Deus, a flexibilização o governo já está dando aí para todos nós. Daqui mais uns dias a gente volta com presencial e eu volto com o curso Conhecendo as Escrituras, onde durante 2 meses você passa comigo, toda semana, uma noite, estudando a palavra de Deus. E aí você vai conhecer e saber quem são os verdadeiros e quem são os falsos irmãos que estão no nosso meio. Muito bem, mas eu não vou nem continuar com isso aí para não perder tempo com esse tema agora, tá bom? Vamos dedicar o nosso tempo a Saulo. Então olha só, o que é que diz lá no capítulo 9 de Atos, no versículo 26 e 27? Terezinha querida, um grande abraço, minha irmã. Terezinha é a esposa do meu irmão Heraldo, meu amigo do coração. Se o Vado estiver por aí, diga a ele que eu estou mandando um abraço e um beijo grande para ele, viu? Um grande abraço. Olha só, Atos 9, 26 a 27. Então presta bem atenção, olha o que é que diz. Quando chegou a Jerusalém, depois de toda aquela viagem, os 3 anos na Arábia, fugiu da Arábia, foi para Damasco, descobriu que o governador de Damasco perseguia ele, os irmãos puseram ele num cesto e pela muralha desceram ele conseguiu fugir, foi para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, diz o texto, tentou reunir-se aos irmãos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé, levantado por Deus, o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo encontrou-se com o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. A partir daí então, do testemunho de Barnabé, Saulo foi recebido pelos irmãos como um verdadeiro irmão, e ali sim ele foi abraçado por todos e acolhido. Veja que já se havia passado 3 anos e os cristãos não estão muito prontos a recebê-lo ainda. E Barnabé, orientado por Deus, teve que interceder por ele e apresentá-lo, contando como ele foi corajoso pela causa. E Paulo fala de depois que em Jerusalém ele se encontrou com Pedro e Tiago, ele fala sobre isso. E ele fala, sabe aonde? Lá na carta dele aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 18 a 19. Gálatas capítulo 1, versículos 18 a 19. Eu vou ler aqui para você, Paulo fazendo esse comentário desse encontro que ele teve lá. A Terezinha está dizendo que o meu amigo Heraldo está ali comigo. Heraldo, prazer, meu irmão, estar aqui com você, viu? Queria poder vê-lo pessoalmente e lhe dar um abraço. Tu já está vacinado, né? Tu já pode receber meu abraço, né? Querida, a gente sempre cuidando uns dos outros, né? Nesse protocolo. Desculpa, irmãos, eu fazer esse parênteses aqui na escola. Heraldo é colega de 45 anos atrás, então não tem como não se emocionar vendo aqui ele e a esposa participando da escola, da nossa aula. É lindo isso. Então olha só, Gálatas capítulo 1, versículos 18 a 19 diz o seguinte: depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Coisa linda, né, irmãos, a história da igreja. Subi para conhecer Pedro pessoalmente. Pedro era um ícone na igreja, todos queriam conhecê-lo, queriam vê-lo, aquele homem que teve a experiência com o Senhor, a quem o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas, entregou o apostolado para ele cuidar dos apóstolos, dos discípulos e continuar a missão. Então ele subiu para conhecer Pedro pessoalmente, e diz a Bíblia o seguinte, Paulo, e estive com ele 15 dias, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Que coisa linda, né? Eu acho que Tiago tinha um carisma todo especial, hein? Tinha um carisma lindo, especial, porque Tiago era irmão de Jesus. Então quando se encontravam com Tiago, não é? Tiago tão próximo de Cristo, o irmão dele, convivendo, brincou, andou, passeou, trabalhou, não é? Tanta coisa, tanta convivência com Jesus, e de repente você não encontra Jesus, mas encontra o irmão dele, aquele que conhecia ele. Então é uma grande emoção. Então olha só, ele então se encontra com Pedro e Tiago, e ele passa a pregar em Jerusalém. Olha só, Paulo prega, porém sua pregação causa muita, vamos dizer, tumulto e revolta, e tentaram também em Jerusalém matá-lo.
Irmãos, naquela época as coisas eram resolvidas desse jeito: vamos matar, está discordando, está falando que não queremos, vamos matar. As coisas lá eram resolvidas dessa forma. E os discípulos, para salvaguardar a vida de Paulo, enviam ele para onde? Para Tarso, para a cidade natal dele. Isso está lá no capítulo 9 de Atos, Atos 9, os versículos 28 e 30, diz assim: assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, porque Paulo, ele tinha o domínio da língua grega, porque lá na sua cidade natal, em Tarso, onde ele ficou durante 13 anos, foi criado 13 anos lá, depois ele veio para Jerusalém, para a casa da sua irmã, né? E vocês estudaram isso comigo a semana passada. Ele ficou na casa da sua irmã, e ele depois foi estudar aos pés de Gamaliel. Ele se debruçou no estudo da palavra para se tornar um profundo conhecedor da lei, e não só, mas um doutor da lei, como ele era, né? Então ele foi enviado para lá, e ele falava muito bem grego, porque lá em Tarso a língua era grega, né? Aliás, lá em Roma mesmo não se falava tanto o latim, né? O latim se falava mais o grego, isso por influência de Alexandre, que nós estudamos na primeira aula também. Alexandre divulgou muito a cultura grega, e Alexandre dominou a Roma, né? Até ele morrer. Depois que ele morreu, a coisa se dividiu nos 4 generais, mas a língua grega dominava o mundo antigo. Então Paulo era versado na língua grega, mas eles, diz a palavra, que eles tentaram matá-lo. Sabendo disso, os irmãos, os apóstolos, o levaram para onde? Para Cesareia, e de lá enviaram ele para Tarso, para ele ficar lá na cidade. O que é mais interessante é que onde Paulo esteve, ele falava de Jesus. Sua paixão, seu zelo, sua preocupação evangelística e apostólica também era tão intensa, que por onde ele passava, as pessoas sabiam quem ele era e sabiam o que ele estava fazendo, e muitos tinham o desejo de matá-lo. Por quê? Por conta da sua mensagem, da sua pregação. Então vamos aqui juntando esse quebra-cabeça das andanças de Paulo após a sua conversão, para ir encaixando nas mensagens. E aí a gente vai buscar em Coríntios, em Gálatas, em Atos, e a gente vai juntando e conhecendo o caminho do apóstolo Paulo, não é? Depois da sua conversão. De Jerusalém agora ele vai para Tarso. Não sabemos como foi a recepção dele em Tarso, mas sabemos que quando ele chegou, ele mesmo menciona que ele foi para uma região. Essa região é a região da Síria e Cilícia, e que ali ele continuava proclamando o nome do Senhor Jesus, como lhe era típico. Vamos ler para você aqui em Gálatas capítulo 1 ainda, 21 e 24. Gálatas capítulo 1, 21 e 24, olha o que é que diz. Gálatas capítulo 1, versículo 21 e 24 diz assim: a seguir, fui para as regiões da Síria e Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer que aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Então, lá em Tarso, ele procurou ir para a Síria e para a Cilícia, para pregar o evangelho. Ou seja, as igrejas na Judéia ouviam falar de que Paulo estava pregando o evangelho na Síria e na Cilícia. Paulo agora, ele já não estava mais evangelizando exclusivamente os judeus, como quando ele estava em Jerusalém, mas a todos aqueles de fala grega. Ou seja, é nesse meio tempo que algo fantástico vai acontecer. Deus prepara, veja só, porque os judeus, quando saíram de Jerusalém, isto é, os cristãos que saíram de Jerusalém quando foram perseguidos, depois da morte de Cristo, começou aquela perseguição, né? E queriam o corpo dele, começaram a perseguir por tudo que era canto os seguidores de Jesus. Então muitos fugiram. Então o que é que acontece? Esses cristãos, ao saírem de Jerusalém, quando foram perseguidos, a maioria deles se restringia a falar apenas aos judeus.
Já em Antioquia, isso vai mudar. Ou seja, em Antioquia isso vai mudar tudo. Por quê? Porque ali vai surgir a igreja dos gentios. A igreja dos gentios. Isso está lá registrado em Atos 11, 19 a 21, que diz o seguinte: Atos 11, 19 a 21, que diz o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram no Senhor. Então, de repente, agora existe uma igreja de gentios. Notícia desse fato chegou a Jerusalém e rapidamente a igreja envia Barnabé para ver o que está acontecendo em Antioquia. Olha que coisa linda. Quando Barnabé chega lá, veja o que acontece. Mesmo os apóstolos ainda não tinham assim clareza, muito entendimento de que o evangelho era para todos os povos, apesar da instrução clara de Jesus, que Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Os apóstolos se concentravam em Jerusalém e se concentravam nos judeus, continuando sempre a mensagem para o seu patrício, para o seu povo, para os judeus. Mas o Senhor mandou que evangelizasse a todos e fizesse discípulos de todas as nações. Mas eles estavam concentrados ali em Jerusalém. Depois da morte de Estevão é que houve então o espalhamento. Eles foram para outros lugares e começaram a pregar. O apóstolo Paulo está lá na Síria e na Cilícia. Lá em Antioquia, quando os judeus que foram para lá começaram a pregar e formaram um grupo lá, e a coisa estava fervendo, o Espírito Santo descendo lá, Barnabé foi até lá para ver o que estava acontecendo, não é? Agora continua aqui a leitura para saber o que aconteceu. Atos 11, 22 e 24, diz assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Este, quando chegou lá, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou muito alegre e animou permanecer os fiéis ao Senhor ali de todo o coração, como diz o texto. Ou seja, Barnabé, ele era um homem bom, cheio do espírito e fé. Muitas pessoas, inclusive, foram acrescentadas ao Senhor depois da sua chegada também. Agora, então, quando surge a igreja em Antioquia, uma igreja só de gentios, com costumes que poderiam até ser ofensivos para os judeus, né? Porque os gentios tinham costumes diferentes. Eles enviam Barnabé, e ele chega lá percebendo que a graça de Deus estava ali no meio daquele povo. Barnabé, cheio do Espírito, percebe o que está acontecendo e desafia o povo a permanecer e começa a pregar também. Porém, ele precisa de doutrina, o povo precisa de doutrina. E ele, percebendo a necessidade de ensino, porque os judeus não tinham a mesma herança que tinham os gentios, não tinham a mesma herança que tinham os judeus, né? Sobre santidade, pureza, família, pecado, eles não sabiam nada disso, né? Ele pelo Espírito Santo despertado para uma coisa. Olha o que acontece. Ele pensa assim: esse povo se converteu, está servindo a Deus com alegria, mas eles precisam de quê? De doutrina. Irmãos, o povo sem conhecimento, sem doutrina, se perde. Mesmo com boa vontade, é preciso ter um líder que doutrine, que ensine o passo a passo. É como você entrar, é como você começar alguma coisa. Você precisa de alguém que lhe ensine passo a passo, para você não errar. Olha o que acontece. Quando ele pensa isso, que o povo precisa de doutrina, em quem ele imagina? Quem foi que o Espírito Santo colocou na mente dele? Quem foi? Paulo. Ele disse: vou buscar Paulo. Aí ele vai buscar Paulo. E olha só, olha a continuação da leitura. Atos 11, 25 e 26 diz assim: então Barnabé, Atos 11, 25 e 26, ele diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou ele para Antioquia imediatamente. Assim,
Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Meus irmãos, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas nós vamos continuar esse encontro na próxima semana, na quarta aula. Então, na próxima semana, se você estiver comigo, você vai saber o que é que aconteceu ali em Antioquia, com um ano de doutrina e ensino do apóstolo Paulo e de Barnabé juntos ali, aquela dupla, a dupla, Barnabé e Paulo, ensinando ali aquele povo. A igreja cresceu poderosamente, Deus se manifestou naquele lugar, e você vai conhecer. Então, se Deus quiser, Diana, na próxima semana a gente se encontra aqui e eu continuo desse ponto aqui onde parei, Atos 11, 25 e 26, quando Barnabé levou Paulo para ensinar lá em Antioquia. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Agradeço de coração, meu abraço a todos vocês, daqui e de longe. Júlia de Portugal, pessoal da Suíça, dos Estados Unidos, pessoal do Japão, Massaro, que nos acompanha sempre, pessoal do Rio de Janeiro, Leandro, pessoal de Minas Gerais, Ivanice, Tureta, enfim, e todos os demais, os nossos líderes aqui, Wagner, Elias, enfim, e todos os outros aqui, Ricardo, Elaine, Rosângela, Neide, Dan, quem mais? Eita, meu Deus do céu, tanta gente aqui que eu esqueço o nome, Rita, Tefa. Muito bem, bom, todo mundo que participou conosco, meu abraço, meu amplexo. Ademildo, saudade de você, tira uma noite para vir aqui no domingo, viu? Para a gente receber, e aí na volta a gente lhe dá carona, fica tranquila pela volta, tá certo? O Senhor te abençoe e te guarde, Deus guarde a todos vocês. Um grande abraço, um bom domingo, e à noite nos vemos no culto presencial aqui no templo. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês.